pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de fenômenos térmicos e falar sobre uma coisa que nós já abordamos lá na aula de trocas de calor, quando falamos sobre convecção, que é a dilatação térmica. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, dá uma olhadinha nesse experimento bacana que a professora Mônica fez. Para esse experimento vamos usar uma lamparina, uma argola conectada a um bastão e uma esfera metálica também conectada a um bastão. No primeiro momento eu vou mostrar para vocês que a esfera não consegue passar pela argola. Será que tem alguma forma de conseguir passar? Vamos aquecer a argola para ver o que acontece. Será que vai fazer diferença? Gente! E aí, o que aconteceu? Por que será que eu consegui, após aquecer a argola, passar a esfera metálica por ela? Como vocês sabem, a temperatura é um grau de agitação de moléculas. E eu já mencionei lá naquela aula que quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais espaço elas vão precisar entre si. Pois é, e é nisso que consiste a dilatação térmica. A dilatação térmica é um aumento no tamanho dos objetos que é observado quando a temperatura deles também aumenta. Por outro lado, nós temos a contração térmica, que é uma redução no tamanho dos objetos quando a gente diminui a temperatura deles. E isso acontece, como eu já expliquei, porque moléculas mais agitadas vão ocupar mais espaço, tá bom? Bom, a dilatação térmica ela é um fenômeno muito comum entre vários materiais e a gente usa ela muito no nosso dia a dia, principalmente quando a gente constrói coisas. Se você analisar alguns trilhos de trem, por exemplo, eles têm uma folguinha entre um trilho e outro, justamente por causa da dilatação térmica, porque em dias muito quentes o trilho vai aumentar de tamanho, porque a sua temperatura se eleva, e aí, se ele estiver juntinho um do outro, eles podem entortar e amassar, igual esse que está aparecendo aí na tela, tá bom? Além disso, os fios de poste também levam em consideração a dilatação e a contração térmica. Eles não são muito esticadinhos, porque no inverno, quando a temperatura cai, eles podem sofrer uma contração térmica, diminuir de tamanho e arrebentar. Por isso que eles têm uma barriguinha, eles são um pouquinho bambos para poder sofrer essas variações de tamanho, aumentar e diminuir de acordo com a temperatura, e não sofrer nenhum tipo de ruptura, nem algo assim, colocando as pessoas em risco. Vocês também convivem com dilatação térmica o tempo todo na casa de vocês. Quem nunca ouviu um móvel estalando em algum momento, ou depois de desligar uma televisão e achou que era uma assombração, alguma coisa assim? Isso nada mais é do que os seus móveis que aqueceram, por exemplo, por causa da televisão e agora estão se esfriando, voltando ao tamanho normal ou sofrendo dilatações e contração térmica por causa da variação de temperatura, e aí ao mudar de tamanho eles acabam estalando. Isso acontece muito, principalmente com móveis de madeira. Bom, mas o que determina o quanto que uma coisa vai aumentar de tamanho? Afinal, é nisso que a gente está interessado aqui. Ao entender um pouco sobre dilatação térmica, nós estamos também interessados em medir de modo quantitativo, ou seja, numericamente e precisamente, o quanto que o objeto vai aumentar ou diminuir para poder fazer normas de segurança. Por exemplo, no trilho de trem, qual o tamanho que eu deixo para ele crescer, garantindo que eu não vou deixar um espaço muito grande, mas também eu não vou ter o risco de acidente do trilho entortar, né? Se eu for criar, por exemplo, na construção civil, eu tenho aquelas varas de aço que são usadas para fazer as colunas. Eu tenho que considerar variações térmicas e dilatação térmica, senão o meu prédio pode ter problemas estruturais, tá? Um outro lugar que é muito comum usar dilatação térmica, por exemplo, é com sensores de equipamentos eletrodomésticos. Quem já usou uma sanduicheira vê que ela fica lá esquentando o seu pão e de repente ela dá um estalo, tec, e acende uma luzinha verde ou laranja ou vermelha para te dizer que o pão está pronto. Como é que ela faz isso, né? Ela não é digital, a maioria pelo menos. O que acontece é que ali dentro ela tem uma lingueta de um material, de um aço, de um metal qualquer, cobre ou latão, e essa linguetinha ela vai esquentando junto com a sanduicheira, junto com o seu pão. E aí, por dilatação térmica, ela vai crescendo.
Quando ela chega num tamanho calculado ali pelo fabricante, né, ela inicia o contato num circuito e liga aquela luzinha, aquele alarme, para você tirar o seu pão e ao mesmo tempo ela desliga a energia elétrica da sanduicheira para ela não esquentar demais e sobreaquecer e queimar. É uma garantia de segurança e um aviso para o consumidor. Essa linguetinha, ela cresce por dilatação térmica, então o fabricante precisava saber que temperatura aquilo podia chegar para garantir que a sanduicheira ia funcionar bem e que tamanho que ela precisaria ter ali na fabricação para atingir o ponto certo e desligar a sanduicheira e acender a luzinha para você ficar sabendo que for pronto. Então é muito importante no nosso uso cotidiano, seja técnico na indústria ou seja para diagramações diversas, a gente entender como especificamente calcular esses aumentos e diminuições de tamanho a partir da variação de temperatura, tá? Bom, a dilatação térmica, né, a variação de tamanho que uma coisa sofre por causa da variação de temperatura, ela depende de 3 fatores. O primeiro é o tamanho inicial da coisa. Uma coisa muito grande, quando sofrer variação de temperatura, vai variar muito de tamanho. Então uma agulha de 8 centímetros, se você esquentar ela, ela vai crescer 1 milímetro, 2 milímetros. Mas uma agulha de 3 quilômetros, se você esquentar o mesmo tanto, ela vai crescer uns 2 ou 3 centímetros. Por quê? Porque ela já é muito grande, tá? Então o tamanho inicial é relevante para determinar o quanto que uma coisa cresceu ou diminuiu. A segunda coisa é a variação de temperatura, que é um pouco óbvia. Quanto mais a temperatura variar, mais o tamanho vai mudar. Então se eu pegar uma agulha de 8 centímetros e esquentar de 10 graus para 20 graus, né, eu aumentei a temperatura dela em 10 graus, ela vai ter um crescimento de tamanho. Se eu pegar a mesma agulha e esquentar de 10 graus para 70 graus, eu aumentei muito mais a temperatura dela. As moléculas vão ficar ainda mais agitadas, então você vai ter um aumento mais expressivo de tamanho. E a terceira característica, que é um pouco esperada, é que depende do material. Madeira, ou cobre, ou alumínio, ou ferro crescem e diminuem de formas diferentes para uma mesma variação de temperatura, né? Então eu posso escrever que a variação de tamanho por dilatação ou contração térmica, ela depende do tamanho inicial do objeto, da variação de temperatura que esse objeto vai sofrer e da natureza físico-química desse objeto, tá? Então eu posso escrever matematicamente dessa forma, onde a constante que representa a natureza física-química do objeto, eu vou chamar de coeficiente de dilatação, ok? Então, a variação de tamanho observado por um objeto a partir de uma variação de temperatura depende do tamanho inicial desse objeto, do coeficiente de dilatação desse objeto, do material de que ele é feito e da variação de temperatura que esse objeto sofreu. Pessoal, uma coisa importante é entender a unidade de medida do coeficiente de dilatação. Então, se de um lado da equação eu tenho variação de tamanho e unidade de medida de tamanho, do outro lado eu preciso ter unidade de medida de tamanho. Então, como eu já tenho o tamanho inicial, que é medido também em unidade de medida de tamanho, metro, ou metro quadrado, ou metro cúbico, ou centímetro, ou milímetro, a combinação do coeficiente de dilatação com a variação de temperatura tem que resultar num número que não tem unidade de medida, adimensional. Como a temperatura ou a variação de temperatura é medida em graus Celsius, o coeficiente de dilatação tem que ser medido em 1 sobre graus Celsius para promover o cancelamento entre os dois. Uma forma matemática de expressar o 1 sobre alguma coisa é colocar essa coisa elevada a menos 1. E por isso que a unidade de medida do coeficiente de dilatação é graus Celsius a menos 1. Bom, agora vamos falar um pouco sobre alguns casos especiais. O primeiro deles é a dilatação linear. O que acontece? O tamanho das coisas ele muda em todas as direções, tá? Mas em algumas direções, dependendo do objeto, essa variação de tamanho pode ser desprezível. Por exemplo, imagina uma vara de aço que eu vou usar para fazer a coluna de um prédio. E essa vara de aço tem lá 30 metros de comprimento. E ela tem 3 centímetros de espessura. Ora, se eu esquentar essa vara de aço, ela vai aumentar muito mais no comprimento e um pouquinho só na espessura, porque o tanto que o objeto aumenta depende da dimensão inicial dele. Então ela pode aumentar ali alguns centímetros no comprimento, mas na espessura ela não vai aumentar mais do que alguns milímetros. Então é muito mais vantajoso para o engenheiro se preocupar apenas com o aumento de tamanho dessa vara no comprimento e desprezar o aumento que ela vai sofrer em espessura. Nesse caso, a gente fala que a gente está no regime da dilatação linear, ou seja, só será considerado para essa vara o crescimento linear de comprimento que ela vai sofrer. Então, no caso da dilatação linear,
o tamanho, né, que eu vou verificar aumentando ou diminuindo, a variação de tamanho, é uma variação de comprimento. A letra, para representar matematicamente comprimento, é a letra L, que é a inicial do termo length, que é a palavra em inglês para comprimento, ok? Então, eu tenho que a variação de tamanho aqui vai ser uma variação de comprimento, que o tamanho inicial vai ser o comprimento inicial e que o coeficiente de dilatação vai ser um coeficiente de dilatação linear, que eu represento pela letra alfa. A variação de temperatura não muda. Então, na dilatação linear, em situações em que apenas o aumento ou a diminuição de comprimento me interessam, eu uso a expressão da dilatação térmica adaptada considerando apenas a variação de comprimento e um coeficiente de dilatação linear, ok? Para ficar mais claro tudo isso que eu falei, né, vamos resolver alguns problemas para entender melhor como que pode ser a aplicação matemática dessa expressão de dilatação. Uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetros ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua. Dado, coeficiente de dilatação do metal, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, pessoal, vamos lá. Para resolver o problema, como sempre, a gente primeiro anota os dados do problema. Então ele me deu a variação de comprimento, 1,16 milímetros, a temperatura inicial e final, da qual eu consigo tirar a variação de temperatura, né? É a final, 98, menos a inicial, 20, que dá 78 graus Celsius. E ele me deu o coeficiente de dilatação linear, e ele quer saber o comprimento inicial. Uma coisa muito importante é que eu gosto de trabalhar mais, então ou com metro ou com centímetro. Então eu vou transformar esse 1,16 milímetros em centímetros. Se eu transformar aqui, eu vou ficar com 0,116 centímetros, ok? Bom, aqui é uma aplicação direta da equação de dilatação linear, né? Onde a variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então 0,116 é igual ao comprimento inicial, que é o que eu quero encontrar, vezes 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 78 graus Celsius, tá? Deu uma falhada aqui. Bom, eu vou isolar o comprimento e jogar tudo para cá dividindo. Então, o comprimento inicial é igual a 0,116 dividido por 24 vezes 10 a menos 6 vezes 78. Em notação científica, é interessante pegar o coeficiente que está aqui, né, o expoente negativo, e subir ele positivo, tá? Então, o comprimento inicial é 0,116 vezes 10 a 6, a mais 6, dividido por 24 vezes 78. E se você fizer isso usando uma calculadora, você vai achar que o resultado é em torno de aproximadamente 62 centímetros, era o comprimento inicial desta régua. Bom, o segundo caso especial é o caso da dilatação superficial, ou seja, são situações em que o crescimento ou diminuição de objeto ocorre muito mais expressivamente apenas no que tange a área do objeto. Por exemplo, imagina que eu tenho uma chapa metálica que eu vou usar para cobrir um galpão numa construção. Tá? Essa chapa ela é muito grande, ela tem, sei lá, 4 metros por 5 metros, é uma chapa bem grande aí, tem 20 metros quadrados de área. Mas ela é fininha, ela tem lá 1 centímetro de espessura, é uma lâmina de aço. Se essa lâmina esquentar num dia quente ou esfriar num dia frio, ela vai sofrer uma variação de tamanho muito maior na área, né, na largura e no comprimento, do que na espessura dela, que já é bem pequena. Então, para o trabalho desse construtor que for usar essa chapa, é mais vantajoso matematicamente considerar apenas a variação de área e ignorar a variação da espessura da chapa. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de dilatação superficial. E aí, novamente, a expressão matemática da dilatação térmica se adapta à superfície. Então, eu tenho que a variação de tamanho será uma variação da área. Nós usamos aqui o ΔS. S, de novo, é a letra usada para área porque é a inicial de superfície, né? Então, ΔS, a variação da área, vai ser igual a área inicial vezes um coeficiente de dilatação superficial. Agora não é mais coeficiente de dilatação linear, porque eu estou falando de aumento de área, aumento de superfície, e a variação de temperatura não muda. Então, na dilatação superficial, eu lido com variação de área, área inicial, coeficiente de dilatação superficial
e variação de temperatura, tá? Existe uma relação entre os coeficientes de dilatação de um mesmo material. O coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Para ficar mais claro tudo isso que eu falei, né, vamos resolver alguns problemas para entender melhor como que pode ser a aplicação matemática dessa expressão de dilatação. Considere uma chapa plana extremamente fina, formada por uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se a temperatura inicial da chapa é de 25 graus Celsius, para qual temperatura devemos elevar essa placa para que a sua área sofra um aumento de 5%? Bom, pessoal, novamente, vamos para a resolução do exercício, coletando os dados do problema. Para começo de conversa, ele me deu dilatação linear e o problema envolve área. Eu vou precisar lidar com coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Mas, como todo mundo sabe, o beta é 2 vezes o alfa. Então basta multiplicar esse coeficiente por 2 e eu vou ter o coeficiente de dilatação superficial, que vai ser 10 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, outra coisa que ele disse é que ele quer que essa chapa sofra um aumento de 5%. Ou seja, a relação entre a variação de área e a área inicial tem que ser de 5%. Ela tem que ser 5% maior do que a área inicial, que é 0,05. Vamos usar esses dados e escrever o problema. Da expressão para a dilatação superficial, eu tenho que a variação de área é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, eu posso passar essa área inicial para cá, eu vou ter que ΔS sobre S0 é igual a beta vezes ΔT. Isso aqui eu quero que seja 0,05, isso aqui é o aumento, né? O quanto que ele variou além do inicial. E o beta é 10 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. Se eu passo esse termo para cá dividindo, eu vou achar que ΔT é igual a 500 graus Celsius. Mas não foi o ΔT que ele me pediu. Ele me pediu a temperatura final. Mas aí basta eu aplicar a ideia de que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que tem que ser igual a 500. Se eu passo esse menos 25 para lá somando, eu vou ter que a temperatura final deverá ser de 525 graus Celsius. O terceiro e último caso é o caso geral, é quando a variação de tamanho ocorre em toda a extensão do objeto, em todo o tamanho dele, em todas as direções. Ou seja, é quando nenhuma dimensão do objeto é desprezível, nenhuma variação de dimensão é desprezível. Então pode ser um cubo, uma barra espessa, um cilindro, o que quer que seja. Mas nesse caso eu tenho que considerar todo o volume do objeto, o crescimento dele em todas as direções, em largura, em comprimento e em altura. Nesse caso eu tenho uma variação de volume, eu tenho uma dilatação volumétrica. E aí a expressão da dilatação térmica, ela envolve a definição mais formal de tamanho de um objeto, que é o seu volume. Então a expressão fica a variação de volume provocada pela variação de temperatura será igual ao volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se você conhecer o coeficiente de dilatação linear, você obtém todos os outros. Basta multiplicar por 2 se você quiser trabalhar com superfície e área, ou por 3 se você for trabalhar com volume. Tá bom? Uma esfera de aço que possui um volume de 50 cm3 está em equilíbrio térmico com uma mistura de gelo fundente a 0 graus Celsius. Calcule seu volume quando sua temperatura se estabiliza com a mistura de água fervente, 100 graus Celsius. Dado coeficiente de dilatação linear do aço, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá, pessoal. Novamente eu anotei aqui os dados do problema e novamente ele me deu o coeficiente de dilatação linear, mas é um problema que trata de dilatação volumétrica. Eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o coeficiente linear. Então vai dar 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele também me deu a variação de temperatura, porque ele disse que primeiro a esfera estava em equilíbrio com o gelo fundente, que é 0 graus Celsius. Se está em equilíbrio, lembrem-se, equilíbrio térmico, mesma temperatura. E depois ela estava em equilíbrio com a água fervente. Então a esfera foi de 0 a 100 graus Celsius. Qual que é a variação de temperatura dela? 100 graus Celsius.
E o volume inicial dela é 50 centímetros cúbicos. Notem que aquele que é o volume final. O volume final é o volume inicial, mais o tanto que a esfera cresceu, que é a variação de volume. Então, primeiro eu calculo a variação de volume, o ΔV, que vai ser o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, o ΔV vai dar, o volume inicial é 50, o coeficiente de dilatação volumétrica é 36 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é 100. Isso dá aproximadamente 0,18 centímetros cúbicos. Então, o volume final vai ser o volume inicial mais o tanto que ele variou ou que ele cresceu. O volume final será 50,18 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não esqueçam de acessar o material de apoio, o mapa de aula, fazer o cheque de aprendizagem, responder o nosso questionário para ajudar a gente a construir mais esse material de educação à distância. Bons estudos, boa semana e até a próxima!